O tema da mensagem de hoje é os 7 segredos da prosperidade do rei Salomão. Acompanhe no quadro 1 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 20, que diz assim: Eram, pois, os de Judá e Israel, muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos desde o rio até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão a cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados e 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados e as cabras montesas, os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio Tits até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor dele. E Judá e Israel habitavam seguro, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebeiras e cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Provia, pois, esses provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos os quantos se chegaram à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava, cada um segundo o seu cargo. A Bíblia diz, amado, que Salomão foi um homem excepcionalmente rico. Na verdade, ele era um multimilionário. Amém? E toda essa riqueza, toda esta graça, toda esta bênção estava no Senhor. Quando o Senhor ungiu o rei sobre Israel, Salomão ele não lhe pediu riqueza. Pelo contrário, Salomão ele pediu sabedoria. E por conta disso, dele ter pedido sabedoria, ele não quisesse nada que fosse terrestre, mas ele queria o conhecimento, a sabedoria de Deus, porque o teu coração entendia que para esta sabedoria ele receber, ele teria essa sabedoria e com a força do teu braço, com a força daquilo que Deus havia dado, ele poderia alcançar riquezas. Amém? Ele teve essa riqueza e esse recurso que ninguém antes havia recebido. Por conta disso, Deus não lhe deu apenas sabedoria, mas o Senhor também lhe deu riquezas. Amém? Esse é o maior segredo que pode existir. Essa é a nossa grande oportunidade. Levante a sua mão e diga assim: Senhor, eu quero receber a porção de sabedoria que foi dado a Salomão. Amado, ser diferenciado por aquilo que realmente é ser um servo de Deus. Isso é ser diferente. Às vezes nós pedimos tantas coisas ao Senhor e não queremos ser servo. Queremos fazer exatamente daquilo que nós desejamos ou que os nossos sonhos alcançam, né? Tem pessoas que dizem assim: olha, Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero ter a minha casa, meu carro, eu quero ser bem-sucedido na minha empresa, vou abrir um negócio, sabe? E coloca sempre as coisas pessoais. Salomão, ele disse assim: para que eu possa ser rei e dominar a Israel e Judá como realmente deve ser feito, eu não quero fazer nada que envergonhe o teu nome. Então me dê sabedoria para isso. Ele soube pedir a porção exata. Porque quando você tem sabedoria, você tem domínio sobre a riqueza, você tem domínio sobre todas as situações, e tudo aquilo que você deseja vem a ti. Nós não precisamos pedir absolutamente nada. O que nós precisamos pedir é que o Senhor nos dê sabedoria para andar e alcançar a bênção do Pai. Amém? Ele está incomodado na cadeira, né? Espera aí. Isso. Deve ser o Batman que está assim, por isso que... O que nós precisamos entender, irmãos, é o que disse Malaquias 3,18, que diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus
e o que não serve. Talvez você diga, pastor, mas todos nós que estamos aqui servimos a Deus. Eu concordo. Mas existe aqueles que servem por excelência. Sabe? Servir a Deus não é o momento que você está chateado, abatido, triste, angustiado, com dor. Você dizer assim, não, eu estou com este problema e por conta disso hoje eu não vou fazer a obra do Senhor, eu não vou à casa do Senhor, eu não vou tomar ceia, eu não vou à consagração, eu não vou ao culto, eu não vou cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer, porque eu tenho determinada função. Quando nós servimos a Deus de todo o coração, como disse aqui, deixa o texto aí, Malaquias 3,18, nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio. Quando nós falamos de ímpio, normalmente as pessoas imaginam que ímpio é aquele que está no mundo. Não, o ímpio é aquele que está, muitas vezes, na presença do Senhor, mas está fora de Deus. Ele apenas vem à igreja, mas ele não tem compromisso com o Senhor. Amém? O termo ímpio quer dizer afastado de Deus. E ninguém pode ser afastado se não o conhece. Pode uma pessoa que não conhece o Deus como nós conhecemos ser afastado dele? Não. Esses que não conhecem a Deus que está no mundo, a Bíblia chama eles de gentil. Mas o ímpio é aquele que já conheceu ao Senhor, mas se ocupou com tantas outras coisas, menos as coisas de Deus. Tem pessoas que basta ficar desempregado para ficar esmorecido, triste, angustiado, moribundo e não querer servir mais ao Senhor. Independente do que o Senhor tem para nos dar e nos oferecer, nós precisamos primeiro ter aliança. E este homem, Salomão, ele tinha essa aliança. Sabe por quê, irmãos? Ele veio de uma família, de uma época atribulada. O relacionamento da mãe dele foi um relacionamento meio atribulado, que era Betseba. Se envolveu com Davi por conta do pecado, nasceu uma criança e Deus não permitiu que aquela criança viesse. O primeiro filho que realmente, quando Davi, de todas as mulheres que ele tinha, ele amou a Betseba, ele quis e desejou, foi Salomão. Mas Davi já tinha outro que poderia ser rei no lugar de Salomão, que era o seu filho mais velho, que era o primogênito. Mas ele foi escolhido pelo próprio rei Davi para assumir o lugar, sabe, do reinado no lugar de Davi. Então ele era uma pessoa grata ao Senhor. Ele disse, olha, eu sou rei não porque eu mereço, eu sou rei não porque a hierarquia me convém ser rei, eu sou rei porque o meu pai me amou e me colocou no lugar de rei. Você é rei porque Jesus te chamou pelo teu nome, escreveu o seu nome no livro da vida. E é por isso que nós devemos ser gratos. Sabe, irmão, às vezes nós estamos cansados. Hoje pela manhã eu estava com uma dor terrível, não conseguia nem falar, e nem por isso eu deixei de ministrar a consagração. Nem por isso nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Porque independente de dor, independente de tristeza, de ansiedade, de angústia, maior é aquele que nos chamou para a boa obra. E o Senhor não aceita não como resposta. Então nós precisamos ter sabedoria. Por isso, a nossa riqueza, ela precisa vir de Deus e da sabedoria que Ele derrama sobre as nossas vidas. Essa é a maior riqueza, sabe? Porque isso nos faz uma pessoa diferente. Esse é o nosso diferencial. Como podemos ser roubados na nossa própria prosperidade? Como que somos roubados na nossa prosperidade? Olha o que diz o próximo tema. Somos roubados através da usura. Amém aí na mesa? Não está escrito usura, através da miséria? Isso. Através da usura, através da miséria, pela estagnação, sendo autossuficiente na carne e desprezando os nossos valores espirituais. Quando nós agimos, amada, nesta condição, nós somos roubados, né? O que é usura? É quando a pessoa é miserável. Tem pessoas que ela quer ser abençoada para que ela possa mostrar para outros. E quando nós temos isso no nosso coração, o Senhor não nos dá. Se você orar dizendo assim, Deus, eu quero um carro novo porque eu quero meus amigos morrendo de inveja, você vai continuar com o carro velho. Porque Deus, Ele quer te dar algo novo, não é para você se expor aos outros, mas é que o nome do Senhor seja glorificado. Amém?
Através, amado, da miséria. Tem pessoas que são muito miseráveis. Ele não precisa, mas ele está pedindo. Ele não precisa, mas ele está tirando daquele que não tem condição, porque ele quer que o dele sobre. Ele ganha um salário absurdo, mas ele continua na fila do Bolsa Família, tirando a oportunidade de outras pessoas que realmente não têm. Mas ele deseja ter aquilo que ele não precisa. Sabe? Desprezando todos os valores espirituais. Mas hoje o Senhor nos fará diferenciado, revelando a nós quais são os segredos da prosperidade de Salomão. Não apenas para que a gente possa desfrutar, mas para que o mundo reconheça que a glória é dele e é ele que abençoa. Quais são os 7 segredos da prosperidade de Salomão? Primeiro, desejar ter para repartir. O dia que você tiver isso no teu coração, eu quero ter para abençoar o outro, Deus já te entregou. O dia que eu disser, eu quero ter para que a minha família veja, sabe, que eu sou inteligente, que eu sou esforçado, que os meus amigos realmente vejam que eu sou o cara, você não vai ter nada. Mas o dia que eu quiser ter algo para que eu possa abençoar o meu próximo, Deus tem prazer em te abençoar. Eu sempre ensino que Deus nos dá aquilo que a gente pode devolver a Ele. Amém? Se um dia o Senhor te der um carro, e lá na frente, o Senhor usar alguém e disser assim, olha, a igreja, a obra de Deus está precisando desse valor, e o Espírito Santo então toca no teu coração e diz assim, vende o teu carro e entrega na obra. Será que é Deus que está falando contigo? Aí você fala, está amarrado, Satanás. Esta voz não é de Deus, porque foi Deus que me deu, como é que eu vou vender para abençoar a obra? Acorda o William, senão ele cai. Sabe, nós precisamos nos posicionar. Se eu não entregar aquilo que o Senhor me deu, exatamente Deus fez isso com quem? Quem você lembra na Bíblia que Deus fez isso? Que Ele deu e depois Ele falou, eu quero em sacrifício. Isaac. Não foi? Ele deu um filho na velhice. E na velhice, Ele diz, agora eu quero Isaac como sacrifício. Abraão disse assim, olha, Deus não pode voltar atrás. Se Ele me deu e disse que Isaac seria pai de gerações, de multidões, morto não é pai de ninguém. Então ele foi com toda a nobreza do teu coração e disse, aqui está, Senhor. Mas Deus não precisou que ele sacrificasse Isaac. Como Deus não precisa do teu bem, mas Deus por muitas vezes nos prova até aonde nós estamos prontos para entregar. Salomão tinha toda a riqueza, mas nem por isso ele era soberbo. Sabe, amado, isso só é possível quando eu consigo vencer a minha avareza interior. Tem gente que é avarento e não sabe. Numa situação como essa, ele começa a perceber que é uma situação semelhante à idolatria. Peça qualquer coisa para essa pessoa, mas não peça R$10, porque você vai arrumar briga e ela vai fingir que não está entendendo. Essa pessoa não tem tendência a prosperar. Porque se ela prospera, ela vai ter o seu dinheiro como idolatria. Amém? Conheço pessoas que têm condição de ter um ótimo convênio médico, mas preferem ficar morrendo na fila do SUS. Infelizmente. Não quer gastar, não, só quer guardar para quê? Para os filhos gastar depois? Para os filhos brigarem? Não é verdade? Todos os dias a Bíblia diz que Salomão matava 10 bois para comer. Será que ele aguentava comer um boi? E 10? Todos os dias a Bíblia diz que ele matava 10 bois para comer. Ou seja, sempre havia gente, e muita gente, para comer à mesa do rei. Não tinha escassez, não tinha miséria. Ele não tinha esse negócio, não, Deus me fez rei e eu preciso ser sábio, e a sabedoria é guardar, é esconder, sabe? É não abençoar. Pelo contrário. O palácio estava sempre cheio. É claro que nós temos que ter cuidado com alguns abusadores, mas aquele a quem você puder abençoar, meu irmão, abençoe. E não fique questionando. Infelizmente, talvez você já viu pessoas dizendo assim, eu ajudei tanta gente a hora que eu mais precisei.
as pessoas não me ajudaram. Quem fala isso é porque fez pensando no retorno, não é? Então você não ajudou. Isso é uma troca. Sim ou não? Se eu estou fazendo para que alguém lá na frente faça por mim, então eu não estou dando, eu estou emprestando ou fazendo uma troca. Porque se eu tiver que fazer para alguém, tem um ditado que diz assim, dê com a mão direita ou com a mão esquerda para que a outra não veja, não é? Ou seja, eu preciso fazer independente se a pessoa vai agradecer ou não. É claro que nós, como seres humanos, por muitas vezes nós falamos para nós mesmos, poxa, né? Essa pessoa não poderia fazer isso. Mas o que vale, irmão, não é o galardão que você recebe na terra pelo reconhecimento de alguém, mas é o que você recebe no céu diante do Senhor. Segundo, desejar o melhor. Tem gente que se contenta com miséria. Esses dois meninos aí são fortes ali na pegada, não é? Nós devemos desejar o melhor, porque a palavra de Deus diz, se a gente crer e obedecer, nós teremos e comeremos o melhor da terra. Por isso tenha sempre essa perspectiva, que Deus tem o melhor para você. Se você é uma pessoa que sabe repartir, que sabe abençoar, nunca espere de Deus a escassez, a miséria ou a migalha. Nunca espere, porque não vai acontecer. Amém? Se a pessoa, tudo na vida, ela fala, por que tudo para mim é difícil? Porque você dificulta as coisas. A vida é uma semeadura. Se eu não abençoo, se eu não ajudo, se eu não estendo a mão, dificilmente alguém vai estender a mão para mim. Se estender, vai jogar na cara. Porque essa é a lei da semeadura. A nossa falta de referencial, amado, em desejar o melhor, infelizmente é um limitador. E nós ficamos limitados. E os nossos hábitos passam a ser assim, a não ter o melhor. Mas se somos pessoas que abençoamos, que entregamos e que não somos miseráveis, o melhor da terra virá. Isaías 1,19 diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Mas você precisa começar a enxergar. Sabe? Porque um homem só conquista aquilo que ele vê. Ainda que seja com os olhos da fé. Amém? Eu enxerguei e eu quero conquistar. Ah, pastor, mas aí será que eu não estou agindo de uma forma errada? Tudo que eu vejo eu quero para mim? Não, você sabe o que é melhor para você. É pecado desejar o melhor? É pecado ter sonhos? Ninguém sonha com coisa ruim, sim ou não? Nossa, eu tenho um sonho de quebrar a perna e ficar sem andar e andar numa cadeira de roda por 2 anos. Quem tem um sonho desse? Se tiver, tem que internar, não é? Mas você fala, olha, eu tenho um sonho de ter um bom carro, uma boa casa, de poder, sabe, passear com a minha família. Isso é direito nosso. Mas nós precisamos enxergar isso, sabe? Desejar o melhor não é pecado, amado. É a vontade de Deus. Deseja o melhor para aquelas pessoas que você ama, principalmente na obra do Senhor. Amém? A religiosidade faz o homem andar em miséria, para que ele não possa desejar o melhor. Preste atenção. Ainda que eu não tenha em casa, eu vou desejar o melhor para a casa de Deus. Ainda que eu não tenha na minha casa, mas eu vou desejar para a casa do Senhor. Uma vez, uma pessoa eu ouvi um comentário de alguém falando assim, nossa, lá na igreja, fizeram uma vaquinha, porque eles estavam trocando todo o piso da igreja. Era um piso semelhantemente novo, mas o pastor decidiu colocar porcelanato. E ele não queria aquele porcelanato 60 por 60, ele queria aquele de 1 metro. Já viu aquelas pedras enormes? Era uma igreja muito grande. E alguém disse assim, a igreja já está tão bonita, eu não tenho um piso desse na minha casa, por que eu vou dar na casa do Senhor? Não passou muito tempo, irmãos. A casa dessa pessoa
foi roubada pelo governo. Como assim roubada? Ele tinha construído uma grande casa, uma grande mansão. Mas ele ia passar uma rodovia e aí o governo paga só o valor venal. Não paga a melhoria. Será que foi por conta daquilo que ele fez? Não sei. Pode ser coincidência. Mas ele teve que ir para um lugar, o dinheiro que recebeu do governo foi muito inferior ao que ele tinha na casa dele. E um dia ele disse isso. Ele me contou essa história. Se foi coincidência ou não, aconteceu comigo. E eu aprendi que quando eu entrego para o meu próximo, principalmente se o meu próximo for a casa do Senhor, Deus só tem a me prosperar. Salomão, quando ele inaugura o templo, ele inaugura com toda a ordem de Deus, com todo o luxo, com tudo aquilo que Deus merecia. É tanto que quando abre-se a porta do templo e eles começam a adorar o Senhor, todos caem de joelho, porque o Senhor entrou naquela casa e recebeu. A ordem era: a casa do Senhor vai precisar ter algumas partes de ouro, inclusive algumas colunas. E se o povo não tem dinheiro, fale para as mulheres doar as suas joias, suas pulseiras, seus brincos. Porque a casa do Senhor precisa ser levantada. E assim foi feito. E você pensa que essas mulheres ficaram mais pobres? Elas tiveram muito mais, porque só Deus tem para nos abençoar. Sabe, irmão? Não vamos ser miseráveis, achar que aquilo que você faz é seu, porque nada é nosso. É tanto que não é nosso que quando nós morremos, nós não levamos nada, absolutamente nada. Se você morrer como indigente, vão te jogar num buraco qualquer lá e você nem vai ter o ofício fúnebre que deveria ter. Não é verdade? Mas de uma coisa nós temos que ter certeza: desejar o melhor é para aqueles que entregam o melhor para Deus. Terceiro, ter ações espirituais. Nós somos chamados, amado, para ser águas em movimento. Águas em movimento é aquele que é próspero. Águas em movimento é aquilo que o Senhor tem nos chamado, sabe? É ter ações espirituais, sempre realizado na nossa alma, sempre estando em movimento no mundo espiritual, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos ter vida e vida com abundância, sempre trabalhando em prol daquilo que nós desejamos ou que Deus deseja. Isaías 3:10 diz assim: digo ao justo que lhe irá bem, pois ele comerá do fruto das suas... Ele comerá do fruto das suas... Ou seja, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós semeamos, é o que nós iremos comer. Sim ou não? O justo, ele viverá daquilo que ele tem feito, sabe? Gálatas 6:6 diz assim: portanto, não fique enrolado, mas vá à luta. Aquilo que você semear, você ceifará. Se movimente mais, irmão. Chore menos. Reclame menos. E seja melhor. Para dizer, não estou aguentando mais. A luta nem começou ainda. Por muitas vezes nós somos muito reclamão. Eu não estou aguentando, pastor, está difícil, eu estou triste, eu estou frustrado. E eu consigo te tirar daí? Não, você entrou, você quis. Você achou que você está caído, debilitado. Eu sei que nós passamos por isso, mas levante a cabeça, para de reclamar, levante a cabeça, porque o Senhor tem o melhor para você. Se alguém te vê desta maneira, vai dizer assim: escuta, crente, seu Deus não é o Deus que levanta e nos coloca de pé, por que você está sempre reclamando? Porque deseja para si ser chamado de coitado. Coitado é aquele que não consegue andar, não consegue caminhar, depende das pessoas colocar comida na sua boca, depende que alguém o leve no banheiro, depende que alguém faça as coisas para ele. Você não é coitado, você é servo de Deus. E preste atenção, a bênção está na tua frente e você não está vendo. Abra os olhos, para de chorar. Um olho cheio de lágrimas, você começa a ver as coisas turvas. E Deus está dizendo: enxugue as lágrimas, porque eu sou contigo. Talvez, meu amado, você esteja até perdendo a luta, porque você não está agindo, porque você parou para reclamar. Numa corrida onde todas as pessoas têm um objetivo, uma grande corrida famosa, que é a corrida de São Silvestre.
Se aqueles corredores que estão lá correndo, de repente ele resolve parar para descansar, o que acontece? Os outros continuam. Você acha que ele parou para sentar ali e falar, ufa, tá calor, me dá água aqui, eu tô cansado? Todo mundo vai parar e falar, é isso mesmo, vamos parar aqui, vamos descansar um pouquinho. Não, amado. Enquanto você para, a vida anda. Enquanto você diz que está cansado, tem gente do teu lado correndo com todo o pique, com todo o fôlego. Vai à luta. Salomão, por muitas vezes, ele foi, passou por motivos de deboche. Quem que não sabia da história de Betseba? Quem que não sabia o que aconteceu com o irmão de Salomão, antes mesmo de Salomão, que faleceu pelo pecado do pai? Quem não sabia? Será que Salomão, assentado no trono, sempre não tinha algum bochicho entre os corredores do palácio, dizendo, ó, esse aí se achando, né? A sorte dele é Davi, porque a mãe era Kenga. A mãe era Mateuda e Manteuda. Não! Ele levantou a cabeça e diz assim, o Senhor me colocou por rei, eu farei o melhor, e ele tinha um coração de adorador. Preste atenção, meu irmão. Deus quer o melhor para você. 4. Aprenda a ouvir conselhos. Por diversas vezes a palavra de Deus nos ensina. Quem tem ouvidos, ouça. Né? Quando o Senhor falar isso, será que ele seria incoerente? Ou óbvio ao extremo? Não, meu irmão. É que as pessoas têm ouvidos e não sabem ou não querem ouvir. Por muitas vezes nós viemos à casa do Senhor, viemos ao culto, e tem pessoas que às vezes ficam olhando o relógio e dizem, nossa, a ceia hoje está demorando demais, mais um culto, mais uma ministração, mais um louvor. Enquanto nós estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, é o melhor momento da nossa vida. Deixa Deus falar contigo. Não seja o dono da verdade. E entenda o que diz Provérbios 24:6. Porque com conselhos prudentes, tu podes fazer a guerra, e há vitória na multidão dos conselhos. Às vezes nós já sabemos demais. Nossa, o pastor vai pregar essa palavra de novo. Eu já ouvi isso. Eu já sei disso. Então sobe aqui e prega. Nossa, meu líder vai dar esse texto para a gente estar lendo. Cansei de ler o Salmo 91. Então vai lá, ministra o Salmo 91 para quem não conhece. A Bíblia diz que a cada dia Deus trata conosco, Ele renova a tua palavra e Ele fala conosco de maneira diferente. Talvez você está dizendo, nossa, eu estou cansado de ouvir todo dia minha mãe fala a mesma coisa. Engraçado, por que ela fala todo dia a mesma coisa? Porque todo dia você repete o mesmo erro. Sim ou não? Será que se eu não repetisse o mesmo erro, eu teria que ouvir a mesma ladainha? Eu só ouço a mesma ladainha porque eu estou fazendo de novo. Amém? Um professor, quando ele está ensinando uma matéria e todo mundo entendeu, ele fica o mês inteiro naquela matéria? Não, ele continua, vai para frente. Mas enquanto ele não perceber que foi dada a matéria e que todos entenderam, vamos continuar explicando, arrumando uma forma diferente até entender, sim ou não? 5, honre a tua família. Uma coisa que Salomão soube fazer bem foi honrar. Salmo 112, versículo 3 diz assim, bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. O seu maior tesouro é o que está dentro da tua casa. Eu já cansei de ver jovens, filhos, reclamar do que tem dentro de casa, comparando com a casa do vizinho. Nossa, a casa do meu amigo tem uma TV de 60 polegadas, Full HD. Não é essa jossa que a gente tem que dar uns murros nela para ela funcionar. Coitado do pai, né? E da mãe. É o que ele tem condição de dar. De repente,
O vizinho tem uma condição melhor, mas é o vizinho, não é nós. Não é verdade, irmão? Certa vez a rainha de Sabá visitou o templo de Salomão. E ele era um homem com toda a sua riqueza muito humilde, sabe? E era natural as pessoas, quando visitarem o rei, levavam presente. Ela levou muitos presentes. E o rei, então, por costume da época, de mostrar o seu tesouro, levou a rainha de Sabá até o lugar onde estavam todos os presentes e todo o tesouro. Ela ficou com vergonha, porque o que ela entregou era o melhor, mas diante do que ele tinha, aquilo era insignificante, era coisa de 1,99. Ela também era rainha. Mas Salomão, ele sabia honrar família, amado. É a nossa família de modo geral. Quando você tem amigos, aqueles amigos passam a ser sua família. Não é verdade? Quando você está numa sala de aula, por mais que aquelas pessoas não tenham nada a ver com você, mas por algum tempo você vai conviver com elas, elas também serão sua família no trabalho. A igreja, mais ainda, porque nós somos chamados de irmãos. Quando nós não honramos, nós também não somos honrados. E ele então recebe o presente daquela mulher, e ele sabe contornar aquela situação, e ela saiu de lá muito feliz, e exaltando ao rei, ao Todo-Poderoso, que deu a Salomão tamanha sabedoria. Onde estão os bens e riqueza deste homem? Está na sua casa, meu amado. A sua família é a sua maior riqueza. Você pode ser talvez um sucesso no trabalho e um fracasso dentro de casa. Pelo contrário, você precisa ser um sucesso dentro de casa. Amém? Porque não adianta nada você ser um sucesso lá fora e dentro de casa ser um fracasso. Eu me recordo uma vez que a minha mãe pegou no pé da minha irmã mais nova, que às vezes para ela fazer algum serviço dentro de casa, tinha que minha mãe estar brigando. E uma vez chegou uma vizinha e falou assim: nossa, dona Ana, a Alda é um amor de pessoa. Nossa, ela vai em casa, ela limpa, ela lava. Aí minha mãe falou: engraçado. Na minha casa a gente tem que dar dando uns empurrão para ela fazer. Não conheço essa doçura toda lá na sua casa, porque na minha é diferente. Às vezes nós queremos bancar, sabe, de amigos, na igreja. Queremos ser pessoas excepcionais, adoráveis no trabalho. E dentro de casa, só teu pai e tua mãe que te conhecem. Não é verdade? Aquela esposa que na rua ela é um doce, amável. Aquele marido que é muito bacana com todo mundo, mas dentro de casa ele é um cavalo, não fala com ninguém. Aquela esposa que aconselha como ser dona de casa, e dentro de casa a pia está parecendo uma montanha, porque ela não lava uma colher. Prendada na televisão. Sabe, irmão? Nós precisamos aprender a honrar. Se você não honra a tua casa, a tua família, você não será honrado. Amém? Aprenda a viver o seguinte cronograma de prioridade. Primeira prioridade, Deus está acima de tudo. Segunda prioridade, família. Terceira prioridade, trabalho. Nos dias de hoje está invertida esta ordem. A ordem está, primeiro o trabalho, porque eu preciso comer. Segundo a família e terceiro Deus. Eu indo só no domingo na igreja está de bom tamanho. Quando der eu vou na Santa Ceia. Amado, você não está priorizando nada. E na verdade, a prosperidade na tua vida vai correr léguas. Porque primeiro o Senhor, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amém? Esse é o primeiro mandamento com promessa. Segundo, honrar a família. Eu tinha um amigo quando eu estava na 6ª série, que a mãe dele nunca ia na reunião. E um dia ele foi questionado por isso. E aí a mãe foi na reunião e ele fazia de tudo para ela não ir.
Porque a mãe dele, quando teve ele, ela já tinha mais de 40 anos. E ele dizia que morava com a avó. A avó era a mãe, porque ele não tinha avó. E aí um dia chegou, e esse dia tinha que estar os pais lá. E a professora, a responsável, disse assim: a senhora que é a avó do fulano de tal. Ela disse: não, ele é meu filho. Isso prova que ele tinha vergonha da mãe. Talvez pela idade que ela tinha. Porque todas as outras mães eram novinhas. Só a dele que era de idade. Olha que coisa boba, coisa de moleque. Sem noção, né? Mas isso existe, irmãos. Tem gente que tem vergonha dos pais. Sabe? Tem gente que tem vergonha dos pais porque os pais são analfabetos. Mas é um analfabeto que pagou uma faculdade com toda a sua falta de cultura para que você fosse bem informado. Nós não devemos ter vergonha daquilo que temos e que somos. Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente, porque lá na faculdade, porque lá no trabalho, todo mundo é de qualquer outra religião, menos cristão. Ah, eu vou pagar esse mico. Que mico? Você é um mico. Nós somos bem-aventurados por ter uma família abençoada e por ter um Deus maravilhoso. Salomão nunca bateu no peito e disse: eu sou sábio porque eu nasci assim, porque eu sou o cara. Não. Ele sempre exaltou o nome do Senhor. Eu sou o que sou porque Deus me fez e me deu. Amém? Sexto, deseje ser rico para Deus. Olha o que diz essa figura. Algumas pessoas são tão pobres que não têm nada além de dinheiro. Ter dinheiro é sinal de riqueza? Não. Ter dinheiro é sinal de prosperidade? Não. Olha lá vai o Batman de novo. Bonitinho o Batman. Amém, irmãos? Quantas pessoas têm tanto dinheiro e são tão soberbos, sabe? São pior do que qualquer miserável. Preste atenção, estabeleça uma aliança com Deus para honrá-lo. Tenha um projeto pessoal com Deus, pois o Senhor quer te ver crescer. Então não há como você ter Deus e não ter sonhos. Porque se nós temos Deus, nós temos sonhos, nós temos planos. Nós somos abençoados por Ele. Sabe? Desejar ser rico, não é pecado não. Senhor, eu quero ter dinheiro, eu quero ter muito dinheiro, para não ter que pecar contra Ti, para não ter que blasfemar contra Ti. Muitas pessoas por muito tempo achou que ter dinheiro é pecado. Porque Jesus disse assim: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Aí fala: não, riqueza está amarrada, eu não quero. Você não quer dar para mim, eu quero. Sabe, irmão? Sabe a fenda da agulha que ele diz? São montanhas. Chamado de agulha, de fundo da agulha. Será que um camelo passa no fundo da agulha? Camelo não, pastor. E um cavalo? Também não. E um jegue? Também não. Vamos diminuir. Um cachorro passa? Um coelho? Uma mosca? Uma formiga? Você entendeu? Jesus seria muito incoerente se ele estivesse falando que esta agulha de costurar. A agulha eram fendas que tinha na rocha, e o camelo ele tem a barriga maior do que o seu corpo, e a sua pele é muito fina. Se ele passa por aquela rocha, sabe? Aquelas rochas vão rasgar a barriga dele. É por isso que ele não passa. Tem uns negócios que normalmente coloca em sítio, acho que chama-se mata-boi. Lá em São Roque tem, quando passa na pontinha, não tem uma ponte que tem umas madeiras, e tem um espaço, outra madeira? Animal de 4 patas como o boi não passa por ali. Porque ele sabe que se ele errar e colocar a pata numa daquelas frestas, ela vai quebrar e a tendência é ele ser sacrificado. Jesus poderia dizer: é mais fácil um camelo passar no mata-boi do que um rico entrar no céu. Era isso que Jesus está dizendo.
Por quê? Porque o rico ao qual Jesus está falando é aquele que idolatra a sua riqueza. Não é aquele que divide, não é aquele que abençoa, mas aquele que quer apenas para si e sobe em cima de qualquer pessoa, usa qualquer pessoa como escada para subir na vida. É este rico que o Senhor está dizendo. Amém, irmão? Então, olha, quando nós desejamos a riqueza, Deus pode nos dar o melhor da terra. Mas Ele sabe para quem entrega, como Ele entregou para Salomão. Salomão pediu riqueza? Não. Salomão pediu sabedoria para reinar. E o Senhor se encarregou de dar o melhor da terra. Aprenda a desejar o melhor de Deus, porque honra é cuidado. E quem ama, cuida. Sétimo e último segredo de Salomão. Honre ao profeta do Senhor. Segundo Crônicas 20:20 diz assim: crede nos seus profetas e prosperará. Quem não honra o homem de Deus, amado, não pode ter honra de Deus. Batalhe pela autoridade espiritual que está sobre a tua vida, pois a palavra de Deus nos ensina que aquele que preside sobre vós tem dupla honra. Aquele que preside sobre vós tem dupla honra. Quando eu honro quem está acima de mim, ou é autoridade sobre a minha vida, o Senhor se encarrega de me honrar. Amém. Quando eu honro pai e mãe, um dia eu vou ter filhos, eles também me honrarão. Eu não vou precisar gritar no ouvido dele dizendo: olha aqui, eu honrei meu pai e minha mãe, e você vai ter que me honrar, infeliz. Não! O próprio Deus vai fazer isso. Sabe? E quando a gente dá uma de bonzinho com o filho, sempre chega a avó dizendo: ah, seu pai, quando era pequeno, ele fazia isso. Aí estraga chuta o pau na barraca. Mas quando o pai e a mãe foram os bons filhos, os avós também dizem: olha, eles foram bons filhos. São assim, sim ou não? Eu sou mestre para isso. Eu entrego ouro mesmo. Meus filhos, quando tiverem mais filhos e eu puder falar, sua mãe? Ah, sua mãe era uma figura. Seu pai? Era uma bênção. Vou presta para isso. Para ajudar na criação, né? Amados, quando nós honramos aqueles que estão acima de nós, é um princípio espiritual. Quando você deseja que sua autoridade seja abençoada, abençoe e você será abençoado. Nós não podemos deixar que o sentimento coletivo do inferno tome conta de nós. Amém? Se eu fizer coisas boas, dizer coisas boas, se eu realmente abençoar, eu serei abençoado. Mas cuidado, porque sempre vai ter um filho de Belial se levantando contra a autoridade. Se levantando contra o profeta de Deus, contra aquele que abençoa a tua vida. E se nós nos aliamos a esses, também seremos corrigidos por Deus. Quando eu exerço, amado, esse segredo espiritual de prosperidade, as bênçãos profissionais de sucesso vêm sobre a minha vida. Então eu terei sabedoria, perseverança e sonhos. Sabedoria. Tiago 1,6 diz assim que Deus te dará 10 vezes mais sabedoria do que o ímpio. Perseverança. Gênesis 26:12 diz: o Senhor te dará a disposição para que você trabalhe e ir além. E aqui entre parênteses está o texto que fala de Isaac que semeou na terra e colheu 100 vezes mais. Porque ele teve perseverança. Amém? E o último, sonhos. Deus abençoa os sonhadores. Quem não tem sonho é uma árvore seca. A alma próspera é a alma que sonha. Amém? Então os segredos da prosperidade de Salomão
Foram esses 7 itens que foram citados. Nós precisamos colocar em prática. E a partir daí, Deus nos prosperará exatamente conforme aquilo que nós desejamos. Amém, meu irmão? Se coloque de pé, eu quero orar por você.